Olá, saudações! O Jack chegando novamente aqui no canal Fenômeno com mais um caso fantástico da ufologia brasileira. E hoje nós estamos transmitindo aqui da Sibéria brasileira, cidade de Curitiba, onde nós estamos registrando no momento 23 graus abaixo de zero. Brincadeiras à parte, a cidade hoje está bastante fria e eu que não gosto de frio, estou todo encapotado aqui. Dias como este só aumentam minha certeza de querer mudar lá pro Nordeste. Um dia eu mudo, né? E aí vamos investigar os casos ufológicos lá da região nordestina. Muito bem, então começando o nosso vídeo de hoje, este caso que nós vamos abordar é um dos casos mais interessantes da ufologia brasileira. E envolve documentação oficial, envolve avistamento de um objeto voador não identificado por mais de 150 pessoas e um caso confirmado por registros de radar. Então é um caso fantástico que a gente vai relembrar na data de hoje. Mas antes de a gente conhecer esse caso, conhecer detalhes interessantes desse caso, dos depoimentos e tudo, eu quero deixar um abraço especial para todo mundo que participou dos últimos programas, né? Dando seu likezinho, comentando, compartilhando, né? O pessoal que se inscreveu recentemente aí. Então, deixar um alô especial para todo esse povo bacana que vem prestigiar o nosso trabalho aqui no canal Fenômeno. Um trabalho que você sabe é um trabalho muito sério de divulgação ufológica, pesquisa, investigação e divulgação ufológica. A gente sempre leva tudo com muita seriedade, analisando todos os fatos, prós e contras. Quando a gente encontra um caso, a gente tenta todas as explicações para ele. Se algo explica o caso, a gente mostra. Às vezes é uma investigação nossa, às vezes é investigação de outras pessoas. A gente não tem problema em dar os créditos quando são devidos, né? Mas quando tentam explicar um caso de uma forma leviana, com explicações fajutas, ou tentam forçar alguma coisa que não é verdade, a gente denuncia da mesma forma e mantém o caso legítimo e defende ele até que a gente entenda o caso, conheça o caso, se comprove o caso, ou que surja uma outra explicação, aí sim sólida, para aquela situação. Tá? Você já viu isso acontecendo aqui no canal várias vezes, lá no portal também, né? Tem vários artigos explicando fatos ufológicos, fatos inclusive que a gente no passado divulgou como fatos legítimos e que depois a gente, investigações nossas ou de outros, a gente descobriu que tem uma explicação sólida, fundamentada, coerente e comprovada para aquilo. Tá? Então, vamos conhecer esse caso, que esse caso é fantástico. Muito bem, então o caso do voo VASP 169 aconteceu na madrugada de 8 de fevereiro de 1982 e envolveu esta aeronave que a gente está vendo nesta foto. É exatamente essa aeronave do voo 169. É um Boeing 727-200, prefixo PPSNG, que era pilotado pelo comandante Gerson Maciel de Brito, tendo como primeiro oficial o Carlos Brito e o engenheiro de voo Francisco Cesarino. Naquela época, as aeronaves, geralmente elas tinham um terceiro ocupante na cabine de comando, que era o engenheiro de voo, que verificava as funções da aeronave, as estatísticas, os dados de voo, né? Dados de consumo de combustível, velocidade, funcionamento de todos os sistemas e tudo. Hoje a tecnologia é mais evoluída, então já é tudo mais computadorizado e tudo, então se dispensou essa função de engenheiro de voo que não existe mais. Pois bem, esse voo, o voo 169, ele decolou da cidade de Fortaleza, com destino à cidade do Rio de Janeiro, onde ele faria uma escala, e tendo como destino final a cidade de São Paulo. Aí você está vendo, de uma forma simplificada, a trajetória de voo da aeronave, tá? Não foi exatamente essa trajetória, porque houve algumas variações de rota e que
aqui não estão demonstradas aí, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então decolou de Fortaleza, atravessou vários estados brasileiros, Pernambuco, Bahia, né? E foi descendo até a cidade do Rio de Janeiro. Essa era a rota de voo do voo 169 da VASP. E aí, então, o comandante desse voo era o Gerson, comandante Gerson Maciel de Brito, esse senhor que a gente vê nessa imagem, que na ocasião já era um experiente piloto comercial com 22 mil horas de voo em variados tipos de aeronaves. Ele se formou inicialmente na Escola Preparatória de Cadetes do Ar e cursou também a antiga Escola da Aeronáutica. Então, piloto egresso do meio militar, né? E ele participou de vários cursos de adestramento, né, nas várias aeronaves em que voou, e também foi instrutor de voo, né? Com todo o gabarito que ele tinha, ele conseguiu também essa qualificação para instrutor de voo. Ele foi membro da Comissão Permanente de Tráfego Aéreo do Brasil. Também foi membro do CIPAER, como adjunto na Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos. O CIPAER era um órgão justamente voltado a essa questão, né, de prevenção a acidentes aéreos, incidentes aeronáuticos e tudo. Então ele foi membro permanente desta comissão devido a toda a formação, qualificação, experiência que ele tinha em relação ao tráfego aéreo, pilotagem e tudo mais. E ele foi um dos fundadores do ensino teórico para pilotos profissionais do respeitado Sindicato Nacional de Aeronautas. Então você está vendo que ele não era uma pessoa qualquer. Ele era um dos pilotos mais gabaritados do Brasil naquela época, né? Voando em companhia aérea, no caso a VASP. Então o voo decolou de Fortaleza pontualmente a 1h50 da manhã e seguiu normalmente o seu plano de voo, né? Já tomou a direção da cidade do Rio de Janeiro, dentro da aerovia UR1, e seguiu, né, o voo normalmente. O tempo estava inicialmente bom, né? Sem muitas nuvens no céu, tempo firme. E quando estavam passando próximo à cidade de Petrolina, em Pernambuco, eles perceberam a presença de uma luz à esquerda da aeronave. Isso chamou a atenção do piloto. Então, como ele era relacionado a todos esses órgãos de prevenção de incidentes aeronáuticos, ele viu uma aeronave que não tinha sido... Ele viu uma luz e pensou que era uma aeronave que não tinha sido relatada a ele pelo controle de tráfego aéreo. E aí então ele fez um questionamento, né? Entrou em contato com o Centro Brasília para questionar se havia alguma aeronave vinda na direção dele. Então, antes de ele fazer essa comunicação, ele fez algumas checagens básicas. Por exemplo, ele reduziu as luzes internas da cabine de comando para poder observar melhor aquela luz. Ele sinalizou com os faróis de sua aeronave, ainda acreditando que era uma aeronave fora de rota, e tentou comunicações. Selecionou lá no rádio, na frequência padrão de comunicação, que era 126.9, e não houve qualquer resposta, né? Seja lá o que for, não estava respondendo no rádio. Vale lembrar que aquela noite era uma noite de lua cheia, né? Então a visibilidade era muito boa. Então ele conseguia distinguir pontos de referência no solo. Ele sabia onde estava o horizonte, onde estava o solo, deslocamento de nuvens, tudo porque havia a luz da lua iluminando a aeronave, né? Iluminando o solo, iluminando o ambiente. Então ele pôde estimar as posições, né? E ele viu que aquela luz não estava no solo, aquela luz estava na altura do avião, né? A leste da sua aeronave. Vale lembrar uma coisa presente na questão do tráfego aéreo, que é o chamado tráfego essencial. Então, quando um piloto observa uma luz, um tráfego que está vindo na direção dele, no mesmo plano de voo, no mesmo nível, ele diz que aquilo é um tráfego essencial. E quando existe um tráfego essencial, o piloto tem que estar sempre atento sobre a posição daquele objeto para manter a segurança do próprio voo, né? Porque aí pode ocorrer uma questão de um choque, por exemplo. No caso da queda do avião da Gol, lá sobre a Amazônia, que se chocou contra um Legacy, eram aviões em tráfego essencial. Só que
os pilotos do Boeing não estavam olhando à frente, também era de dia, eles não iriam ver luz alguma. Eles só iriam ver quando a aeronave estivesse muito perto e não haveria o que fazer. E os pilotos do Legacy estavam com a janela tampada, porque eles estavam no piloto automático. Então eles fecharam as janelas e ficaram cuidando só dos instrumentos. E os equipamentos de comunicação, o transponder que emite informação, no caso do Legacy estavam desligados. O TCAS, que transmite informação para outras aeronaves em tráfego essencial, estava desligado, por isso que houve choque. Então a questão do tráfego essencial é muito importante na aviação. E em função disso, o comandante Brito manteve atenção naquela luz. Porque se fosse um tráfego essencial, poderia comprometer, né, gerar algum risco ao voo que ele estava comandando. Pois bem, como eu falei anteriormente, havia lua cheia. Então ele conseguia avistar os pontos no solo, avistar as nuvens e conseguiu fazer essa distinção, né, de que não era um elemento no solo e sim uma aeronave que estava na mesma altitude de voo em que ele estava. E como que era esse objeto que ele estava observando então? A luz observada da cabine de comando, ela se mostrava como algo compacto, com uma certa vivacidade e tinha um aspecto diferente dos corpos celestes. Quando a gente observa uma estrela, por exemplo, ela vai estar cintilando. Quando você observa um planeta, aquela luz ela vai ser mais firme, né? Ela não vai ficar cintilando como uma estrela. Mas cada planeta tem a sua, entre aspas, assinatura. Você observa Marte como algo mais avermelhado. Você observa Saturno com uma cor mais âmbar. Você observa Vênus como uma cor mais amarelada, né? E os pilotos, quando voam à noite, eles observam todos esses corpos, né? Todos esses elementos. E antigamente, os pilotos eles tinham um grande conhecimento sobre orientação aérea, principalmente aí nos anos 60, 70, começo dos anos 80, porque tinha muitas áreas na Amazônia onde eles tinham que fazer o voo que não tinha cobertura radar e não tinha muitos pontos de referência. Então a referência era o quê? Eram as estrelas. Eles aprenderam a fazer isso, aprenderam a fazer esse tipo de identificação justamente para manter a segurança do voo. Tá? Hoje já não é tão importante que um piloto conheça orientação pelas estrelas, mas no passado isso era essencial, né? Fazia parte de treinamento na Força Aérea, por exemplo. Os pilotos militares tinham essa noção de orientação pelas estrelas. E aí o que acontece? Esse objeto era diferente das estrelas e diferente dos planetas, conforme os pilotos já observavam ao longo de todos os anos de carreira que eles tinham, né? O comandante Brito tinha 22 mil horas de voo naquela época. Então, em inúmeras situações, ele viu Júpiter, viu Saturno, viu Marte, viu Vênus, viu meteoros, elementos celestes que ele via nos voos noturnos, né? Então, ele tinha o conhecimento e tinha experiência para isso, né? E esse objeto estava muito diferente do que ele tinha conhecimento, do que ele tinha experimentado em outras situações. E esse objeto, no relato dele, apresentava variação de cor, né? Em alguns momentos estava avermelhado, em outros momentos estava azulado. Ele também chegou a observar cor amarelada, cor esverdeada, né? Então foi toda uma gama de cores ali que ele observou naquele momento, né? Um planeta ele não fica alterando a cor, ele tem aquela cor padrão dele e não fica mudando, piscando que nem uma discoteca, né? Esse objeto apresentava essa variação de cor, né? O que é já bastante interessante, já vai contra a hipótese que levantaram, né, de ser um corpo celeste. Pois bem, outro detalhe que o comandante Brito relatou posteriormente, ele continuou observando ao longo do voo aquele objeto que estava à esquerda da aeronave, e ele observou que esse objeto fazia movimentos verticais e horizontais. Em alguns momentos ele subia e descia, ia para o lado e voltava, né? E isso foi observado também por alguns passageiros depois que fizeram relatos. A gente vai conhecer alguns relatos depois que confirmam esse tipo de depoimento. Uma coisa curiosa é que depois, né, quando o avistamento começou, não se via planeta Vênus, né? O planeta Vênus ele nasceu a leste, ou seja, à esquerda da aeronave, depois quando o avistamento já estava acontecendo.
E o piloto observava o planeta Vênus e observava aquela luz subindo, descendo, indo para um lado, indo para o outro. E aí agora você está vendo uma imagem feita pelo comandante Brito e que ilustra bem essa situação. Você tem a luz do planeta Vênus ali à esquerda, aquela representação de estrelinha ali, digamos, e depois a representação do objeto subindo e descendo na janela da aeronave. Quando ele estava próximo a Belo Horizonte, ali por volta das 3 horas e 49 minutos, o comandante Brito entrou em contato com o Centro Brasília, questionando se havia algum tráfego aéreo, né, naquela região, na posição de 9 horas da aeronave, justamente para confirmar, né, a presença de um outro avião, ver a questão da segurança da aeronave, tudo. E aí, em resposta, o Sindacta falou que não via nada nos radares naquele momento. E parte dessa comunicação entre o Sindacta e o VASP voo 169 foi transcrita num documento oficial da Força Aérea, que é o que você está observando na imagem agora. Essas são páginas do documento oficial sobre o caso disponibilizado pela Força Aérea. Existem alguns trechos nesse documento que são especialmente interessantes. Por exemplo, o relato inicial do comandante Brito feito ao Sindacta via rádio durante o voo. Ele falou assim: estamos observando aparentemente uma aeronave, mas a iluminação muda sistematicamente de cor. É alaranjado, vermelho ou branco. Aparentemente pareceu um tráfego com luzes acesas. Mas como está uma variação de cores muito acentuada, nós estamos até desconfiando que seja alguma outra coisa diferente. Então ali ele já deixou claro que havia um tom amarelado, um tom vermelho e um tom branco. Ele já estava alterando de cores nesse momento. Aqui nessa imagem a gente vê uma imagem do Sindacta, lá de Brasília, na época do caso. Tá? Então era esse tipo de equipamento que eles operavam naquela época. Ali redondinho você vê as telas de radar e tudo, e os computadores auxiliares para o controle de tráfego aéreo. Geralmente no controle de tráfego aéreo ficam 2 operadores atuando em conjunto e um supervisor que comanda as diferentes duplas, né? Verifica como é que está o andamento dos trabalhos e gerencia para que tudo funcione adequadamente. E aí, ao longo do voo, as comunicações continuaram entre o VASP voo 169 e o Centro Sindacta, e outras 2 aeronaves que estavam na região foram questionadas se avistavam alguma coisa. Então, atrás do voo 169 vinha um voo da Transbrasil, que fazia a rota Manaus-Rio de Janeiro. E todas as aeronaves elas estavam usando aquele mesmo canal de comunicação. Então, o que o VASP comentava com o Centro Brasília era ouvido pelas outras aeronaves na região. E aí, em dado momento, esse voo da Transbrasil, que era comandado pelo Milton Missaglia e pelo primeiro oficial Pravato, Mário Pravato, eles entraram em comunicação com o Centro Brasília e confirmaram que estavam vendo a luz, né? Vendo aquele objeto que o comandante da VASP, do voo da VASP, estava relatando. E aí, em dado momento, o comandante Gerson Maciel de Brito observou que a luz do objeto aumentou de forma significativa. E aí ele relatou para o Centro Brasília, e isso a gente tem nos documentos também, onde ele fala o seguinte: olha, agora a sinalização foi informada que está intensa, muito intensa, como se fosse uma aeronave com as airways ligadas. Eu gostaria que Brasília verificasse esta observação para efeito de dados, possivelmente, ok? Então aqui existe 2 situações interessantes. Aquele objeto, seja lá o que for, aumentou muito o brilho e era semelhante à luz de uma aeronave vinda de encontro ao voo da VASP, né? Então, quando você vê uma aeronave que está descendo para pouso no aeroporto, aquela luz é muito intensa. E se você conhece o planeta Vênus, você há de admitir que aquela luz é muito intensa, muito mais intensa que a luz do planeta Vênus, por exemplo. Tá? Eu aqui onde eu moro, por exemplo, praticamente de vista para o aeroporto do Bacaxiri, aqui em Curitiba. Então, é muito frequente eu observar aeronaves vindo de frente para a minha posição e eu vejo aquela luz de forma intensa. E não apenas no aeroporto do Bacaxiri. Aeronaves que vêm de São Paulo,
elas vêm de frente para onde eu moro. Então eu observo aquela aeronave se aproximando à noite com os faróis ligados, e muitas vezes. E aí ele contorna para a esquerda para fazer a proa se aproximando pelo Parque Barigui, ou ele faz o contorno para se aproximar no sentido da Serra do Mar para o aeroporto Afonso Pena, tá? Então aí depende da pista que está sendo operada, mas o brilho desses faróis quando são acesos é muito significativo, é muito maior do que o planeta Vênus, e é o que ele está relatando nessa comunicação dele. Uma outra coisa interessante ainda dentro dessa comunicação é que ele, como sendo um profissional ligado à questão da segurança de tráfego aéreo, ele pediu que isso fosse verificado e possivelmente registrado, né, para que depois fosse feito algum tipo de investigação e pudesse haver alguma melhoria nas questões de tráfego aéreo posteriormente. Tá? Então isso mostra a responsabilidade do piloto frente ao que ele está vivenciando. Aqui nós temos uma outra ilustração feita baseada nos relatos do comandante Brito, mostrando a trajetória de voo a partir de Fortaleza, passando sobre a região de Petrolina e depois sobre a região de Bom Jesus da Lapa, tá? E aí seguindo em direção a Belo Horizonte e depois para o Rio de Janeiro. Então você tem a trajetória de voo e ali à direita você tem o objeto, digamos assim, tá? Aquele zigue-zaguezinho ali que ele faz seria a aproximação relativa do objeto em relação ao Boeing, né? Então tem horas que ele se aproxima mais e outras horas ele se aproxima menos. Então houve uma aproximação maior na altura da cidade de Juazeiro, o objeto se afastou um pouquinho e voltou a se aproximar a partir da região de Belo Horizonte. Depois nós vamos ver essa imagem de novo, comentando mais detalhes sobre ela. Nas proximidades de Belo Horizonte ocorreu uma comunicação muito interessante, que eu vou passar aqui para vocês. O Centro Brasília entrou em contato com o voo da VASP, aliás, o voo da VASP informou que estava numa determinada posição de voo, e aí o Centro Brasília respondeu e acrescentou algumas informações. Então o Centro Brasília falou assim: ciente, VASP 169, informo que estou recebendo um ponto desde 50 milhas sul de Belo Horizonte, um ponto exatamente na posição 9 horas, seguindo o impulso exato do VASP voo 169. Então o radar captou um objeto à esquerda do voo da VASP, acompanhando a aeronave na mesma velocidade, distante aproximadamente 8 milhas. Né? Essa questão da distância ele falou depois, mas o radar captou esse objeto 50 milhas ao sul de Belo Horizonte. Tá? E aí o voo VASP ele respondeu assim: afirmativo Brasília, ciente, obrigado. E aí o Centro Brasília continuou com a informação: ok, o afastamento dele na posição 9 horas é de em torno de 8 milhas. Esse objeto estava a 8 milhas do voo da VASP, né? Acompanhando o voo da VASP na mesma altitude e na mesma velocidade. E o voo da VASP respondeu: afirmativo, 8 milhas do VASP, positivo? E aí o Centro Brasília responde: positivo, ele está 8 milhas na posição 9 horas e segue precisamente o voo VASP 169. Então é uma confirmação de radar para a presença de um objeto sólido presente no céu do Brasil, acompanhando o voo de uma companhia aérea que é a VASP. O radar ele vai captar objetos sólidos, né? Então, principalmente o radar de controle de tráfego aéreo, ele vai captar objetos sólidos que vão refletir as ondas de radar. Um radar meteorológico ele já é configurado de uma forma diferente para ele pegar a formação de nuvens e outros elementos atmosféricos, tá? Então são funcionamentos diferentes para esses dois sistemas de radar. O voo da Transbrasil, que vinha atrás, ele entrou em contato com o Centro Brasília e relatou o seguinte: positivo, essa luminosidade que o VASP vem reportando, nós estamos observando. Está na nossa posição 11 horas, ok? Aqui um detalhe bem interessante. Então o piloto observava o voo da VASP e logo ao lado
o objeto seguindo o avião da VASP, né? Acompanhando o avião da VASP. E a gente vai comentar sobre esse detalhe daqui a pouquinho de novo. Um outro depoimento posterior do comandante Gerson acrescenta mais detalhes, né? O foco aparentava afastar-se no plano horizontal e reassumir o ponto anterior, reaproximando-se a velocidade muito grande. Então é aquilo, o objeto ia e voltava na mesma posição em relação à aeronave. Se aproximava, se afastava, voltava, né? E isso às vezes numa velocidade muito alta, tá? E até onde a gente sabe, corpos celestes, estrelas, planetas não ficam dançando no céu. Eles fazem o deslocamento de acordo com a rotação da Terra. Não vão ficar lá dançando para frente e para trás, né? Em velocidade alta, como ele relatou. E aí o comandante Gerson também falou o seguinte: a intensidade e dimensão diminuía e aumentava em ciclos alternados e também com as mutações de cores. Então era um fenômeno luminoso muito interessante e que é muito diferente dos padrões de corpos celestes, como a gente já tem documentado aí ao longo de tantos anos pela astronomia moderna. Diante de um avistamento de longa duração, confirmado por outras aeronaves e confirmadas por radar, então o comandante Gerson Maciel de Brito resolveu acordar os passageiros, informando que um OVNI estava acompanhando o avião comercial à esquerda da aeronave. E ele falou mais ou menos assim: informo-os da presença do OVNI que, segundo os radares, encontrava-se apenas a 8 milhas de distância. E aí então os passageiros começaram a olhar pelas janelas do lado esquerdo da aeronave. Aí eles se alternavam, né, observando o objeto. Havia duas pessoas com máquina fotográfica e que fizeram registros fotográficos do avistamento. E esse avistamento durou até as proximidades do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, quando o objeto passou a ser observado à frente da aeronave. Então, quando estava para pousar na cidade, ele se afastou um pouquinho, mantendo ainda a posição. O avião fez a curva e desceu na pista 14 do aeroporto, que é essa pista que a gente observa no lado direito. Era ali que eles pousaram naquela noite. E esse objeto, ele se colocou à frente e à esquerda. Então, os pilotos observavam esse objeto à frente da aeronave, mas à esquerda da posição da rota de voo, né, até a pista do aeroporto. A grosso modo, podemos dizer assim, vocês estão vendo nessa imagem à esquerda uma pista se prolongando, né? Podemos dizer que essa também era a direção em que esse outro objeto estava naquela noite, tá? A direção em que esse objeto se colocou de vista para o piloto. Então ele observava o objeto à frente do avião à esquerda. E aí, com as manobras de pouso, os pilotos precisam se concentrar no procedimento, porque é um procedimento de alta segurança. E aí, então, não deram mais atenção para o objeto e o objeto não foi mais observado. O pouso, na capital do Rio de Janeiro, aconteceu às 4 horas e 37 minutos daquela madrugada. Aqui nós temos um croquis desse procedimento de pouso. Tá? Então você vê ali a trajetória de voo, de aproximação do avião do voo da VASP, tá? E ali você observa a indicação em tracejadinho da posição desse objeto em relação ao observador. Depois a gente vai comentar sobre essa questão de novo. E aí então o pouso ocorreu normalmente, a aeronave estacionou no pátio e os passageiros desembarcaram. Era comum naquela época, nos voos lá nos aeroportos de São Paulo e Rio de Janeiro, que houvesse uma sala, um escritório, uma sala de imprensa, onde os repórteres permaneciam, né? Pois sempre tinha alguma notícia vinda dos aeroportos, às vezes celebridades que estavam desembarcando, ou notícias de aviação também. E aí, um dos repórteres estava junto do desembarque da aeronave e ouviu os passageiros comentando sobre o OVNI. E aí então ele abordou os passageiros, conseguiu algumas informações
e já rapidamente isso foi divulgado pela Rádio Bandeirantes AM. E aí outros órgãos de imprensa já souberam daquilo e imediatamente foram para o aeroporto para obter mais informações, e aquilo já se espalhou por outros órgãos de imprensa do Brasil. Tá? Esse voo da VASP ele decolou então em direção a São Paulo, e quando o voo pousou em São Paulo, já havia repórteres em São Paulo esperando para falar com o comandante do voo sobre o avistamento de OVNI. Então foi algo assim, foi um rastilho de pólvora que acendeu ali e que foi bem sugestivo e bem interessante. Então aí a gente está vendo algumas reportagens de jornal que foram publicadas já naquela época, falando sobre esse avistamento. Tá? Virou notícia e é um caso que acabou sendo conhecido internacionalmente, inclusive. Então, antes de a gente abordar a controvérsia sobre esse caso, eu quero saber se você gostou desse caso, se você gosta desse tipo de caso envolvendo tráfego aéreo, avistamento, documentos oficiais, registros por radar. Se você gosta, então escreve aí nos comentários por que você gosta de casos desse tipo, né? E quais casos dessa categoria, dessa natureza, você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso canal. Aproveitando também, eu convido a você que não é inscrito no canal a se inscrever aqui no canal, pois você já sabe que aqui é um canal com qualidade, com seriedade na informação, assim como é lá no Portal Fenômeno. A gente tem muito critério nas apresentações, nas informações apresentadas, nas análises que a gente faz. A gente sempre analisa os prós e os contras, a gente não ignora nenhum detalhe, a gente aborda todos os detalhes, tá? Ao contrário de outras pessoas que, quando querem negar um caso, basta explicar meia dúzia, ou achar que explicou meia dúzia e ignorar o resto. Aqui a gente vai abordar tudo. Tá? Por isso que o nosso trabalho é bem aprofundado e é reconhecido a nível internacional, inclusive. Tá? Então se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações para novos vídeos, e comente nos nossos vídeos e compartilhe nas redes sociais, né? Coloque nos grupos de WhatsApp de ufologia que você participa, nos grupos de amigos, grupos da empresa, grupos da família, grupos da igreja, né? Sempre tem alguém que gosta desses temas. Então, dissemine a informação correta, a informação verdadeira, e a ufologia brasileira só tem a agradecer por você estar espalhando essa verdade aos quatro cantos do planeta. Muito bem, então vamos ver a controvérsia que esse caso gerou e por que as tentativas de derrubar o caso não se sustentam. Muito bem, então, já logo após a ocorrência do caso, já se instalou a polêmica, né? Porque o objeto era observado à esquerda da aeronave, a leste, e a leste nasceu o Vênus ao longo da observação. Então, o que os astrônomos estavam alegando, e até hoje tentam alegar, é que era o planeta Vênus. Mas existe uma série de poréns nessa história que jogam a hipótese de Vênus para fora, né? Descarta a possibilidade. Então vamos começar falando do primeiro ataque que aconteceu contra o caso VASP, que foi feito pelo conhecido astrônomo Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, uma pessoa que eu admiro muito, e que ele alegou, né, que se tratava do planeta Vênus, que teria sido confundido pelo piloto. Mas é aquela história, você tem um piloto extremamente experiente com 22 mil horas de voo, que fez aquele voo várias vezes naquele horário, e que viu Vênus no anoitecer, no amanhecer, e que tinha conhecimento de navegação aérea, orientação pelas estrelas, e o astrônomo alega que o piloto se confundiu. Ok, o piloto não é Deus, ele pode errar, né? Mas ele tinha conhecimento, ele tinha experiência, e os fatos relatados por ele, pelos passageiros e os dados de radar indicam que era um objeto sólido presente ali no local, né? E sem falar que o avistamento começou antes do raiar de Vênus, antes de Vênus surgir no céu. O objeto estava sendo observado, né? E
O próprio desenho que o comandante Brito fez ali, que a gente vai ver depois de novo, mostra o objeto e mostra Vênus. Ele viu os dois. E existe uma foto feita por um dos passageiros em que você vê duas luzes. Você vê o que seria Vênus e o que seria o objeto. E então o astrônomo Ronaldo Mourão, ele insistiu na tese dele e dias depois ele embarcou num voo feito pelo comandante, pelo mesmo tipo de aeronave, na mesma rota, no mesmo horário, para tentar confirmar se era o planeta Vênus, né? E a análise dele ficou inconclusiva. Ele ainda acreditava que era o planeta Vênus, mas não acreditava que o piloto tivesse se enganado, tá? Esse objeto luminoso, é importante a gente relembrar. Esse objeto luminoso, ele começou a ser observado nas proximidades da cidade de Petrolina, em Pernambuco. E mais tarde, somente quando estavam sobre a Bahia, o estado da Bahia, é que observaram o surgimento de Vênus no horizonte. Tá? Então, a partir daquele momento, quando Vênus foi surgindo no horizonte, é que ele se tornou visível no céu. Antes disso, ele não era visível. E o objeto, nos próprios relatos de quem viu, o objeto permaneceu à esquerda do planeta Vênus. E também, baseado nos relatos, o planeta Vênus tinha um tamanho 3 vezes menor do que esse objeto observado. Um detalhe importante a ser lembrado é que esse objeto e o planeta Vênus havia um grau de 10 a 15, uma distância de 10 a 15 graus entre um e outro. Eles não estavam assim tão próximos, né? Um corpo celeste estava numa posição, o objeto estava em outra. Então não tem possibilidade, esse grau de variação é muito alto para dizer que foi uma confusão gerada pelo piloto. Tá? Eram dois objetos distintos naquela noite. Quando eles estavam passando nas proximidades de Bom Jesus da Lapa, ainda no estado da Bahia, essa estranha luz começou a fazer movimentos interessantes. Inclusive, nos relatos do comandante Brito, esse objeto, que estava à esquerda do planeta Vênus, ele passou para a direita do planeta Vênus. Tá? Houve uma troca de posições entre um e outro. Inclusive, esse objeto ele se acelerou um pouquinho mais do que a aeronave da VASP e ele chegou a ser observado a partir da janela da frente da aeronave em alguns momentos. Tá? E depois ele recuou e voltou a 90 graus à esquerda da aeronave da VASP. Uma outra explicação que tentaram jogar por causa do voo da VASP é que poderia ser o Sol refletindo nas nuvens. O Sol estava abaixo do horizonte, mas os raios de Sol já começam a atingir as camadas altas da atmosfera, iluminando as nuvens mais altas, né? E aí então poderia ter sido uma confusão. Só que tem passageiros no voo que observaram aquilo e discordam. A senhora Terezinha Macedo, que era passageira do voo, ela diz que o Sol estava abaixo do horizonte e o objeto não aparentava refletir luz, e sim emitir luz. Então é diferente, né? Não é um objeto que está refletindo uma luz de volta, ele está emitindo aquela luz. É como se ele fosse o foco de luz. Né? Um detalhe que é relatado em inúmeros casos ufológicos. Tá? Os ataques mais recentes que que continuam acontecendo, né, em relação ao caso VASP, estão combinando várias desculpas, né, várias tentativas de explicação e usam o planeta Vênus ainda, né? Então, como o planeta Vênus, os próprios negacionistas atuais reconhecem que Vênus estava abaixo do horizonte no início do avistamento, mas como eles dizem nas palavras deles, eles colocam um efeito de miragem para que o caso se explique, né? Então, se eles precisaram colocar um efeito de miragem na história para explicar o caso, já coloca a explicação assim num campo, né, questionável, digamos assim. Então, eles usam dois fenômenos atmosféricos interessantes para tentar explicar a presença de Vênus, que estava abaixo do horizonte, e colocar ele acima do horizonte para explicar o avistamento. Então eles usam, né, basicamente duas explicações, dois fenômenos atmosféricos para tentar justificar a presença de Vênus, né, que estaria abaixo do horizonte, colocando ele acima do horizonte no momento da observação. Tá? A gente vai falar sobre esses dois fenômenos
daqui a pouquinho. Mas é interessante, antes disso, a gente ver o que há de verdade por trás desses ataques, né? Observando o discurso desses negacionistas atuais, existe uma clara tendência em diminuir alguns detalhes do caso, ou mesmo omitir alguns detalhes, ignorando alguns aspectos do caso, para que a explicação dele se torne mais convincente, né? Digamos assim. É aquela velha história que eu vejo em todo negacionista que tenta derrubar casos ufológicos. Aquilo que eles não podem explicar, eles colocam para debaixo do tapete. O que eles podem distorcer, eles distorcem. E o que eles podem, entre aspas, explicar, eles explicam. E aí eles pegam e dizem que o caso inteiro está refutado, né? Isso não é uma atitude científica, não é uma atitude investigativa, não é uma atitude muito ética, inclusive, né? Você vai fazer uma investigação e você quer derrubar um caso ufológico, explique todos os detalhes, não fique jogando para debaixo do tapete. E é o que eles fazem. E um exemplo de atuação dessa forma é no discurso de alguns negacionistas que falam assim: o comandante Brito relata que viu apenas uma luz de cor amarelada com traços de cor azulada. Mas isso não é verdade. O comandante Brito viu uma série de cores diferentes naquele objeto. Ele viu cor verde, cor azul, cor vermelha, cor laranja. Então é falsa a afirmação que diz que o comandante Brito só viu um objeto de cor amarelada com tons azulados, querendo forçar a explicação do planeta Vênus ali, tá? Aqui não, tá? Essa explicação não se sustenta. Outra alegação que eu ouvi de um negacionista é que os pilotos da Transbrasil e da Aerolíneas Argentinas não confirmaram a presença do OVNI. Mas nós temos declarações do comandante Pravato declarando a presença do OVNI, que ele viu e confirma. Poxa, quem está mentindo? A pessoa que viu e disse que viu, ou a pessoa que diz que aquela pessoa falou que não viu nada? Vamos ser honestos, gente. Tá? Seriedade é tudo, honestidade também. Se quer explicar um fato, use os fatos de forma correta e não jogue dados para fora, para debaixo do tapete. Tá? Vamos agir de forma correta. E uma coisa que eu tenho visto em vários discursos negacionistas é as pessoas associando o comandante Hércio Maciel de Brito e outras testemunhas de outros casos ufológicos a meros entusiastas do fenômeno UFO, como se isso fosse o fim do mundo, como se isso fosse uma coisa ruim, né? Ainda falam da ufofilia do comandante Brito, como se isso fosse algo que, como se fosse um crime ele gostar, né, do fenômeno UFO. Tem tanto cientista aí que confirma a realidade do fenômeno UFO, acredita que ele tem, uma parte dele tem origem alienígena ou origem extraterrestre. Eles são questionáveis por isso? Será que eles devem perder o diploma de cientista por isso? Né? Então, essa prática de diminuir as testemunhas por um motivo ou por outro é apenas uma nova versão de uma ad hominem, né? Aquela falácia do ataque à pessoa, inclusive, que já nem está viva para se defender. Então, o correto seria nem apelar para esse expediente. Se a pessoa precisa apelar para isso, sinal de que os argumentos não estão muito fortes para tentar derrubar o caso. Tá? Olha só essa declaração do comandante Hércio Maciel de Brito. O foco aparentava afastar-se no plano horizontal e reassumir o ponto anterior, reaproximando-se a velocidade muito grande. A intensidade e dimensão diminuía e aumentava em ciclos alternados e também com as mutações de cores. Outra declaração do comandante Hércio. Saímos de Fortaleza por volta de 1h50 da manhã.
Por volta de 1 hora depois, vimos um ponto de luz branco, mais ou menos como descrito em Bariloche, na Argentina. Em seguida, houve uma mutação de cores, alaranjada, azulada, esverdeada. O interessante é que se deslocava dentro de condições físicas desconhecidas. Parava e acelerava. Vênus para no céu? Vênus acelera no céu? Não. Vênus apresenta cor azulada? Não. Vênus apresenta cor esverdeada? Não. Contra fatos, não há argumentos. Silésia Paz Del Rosso era uma passageira desse voo, e ela falou assim: e realmente eu vi. Ele brilhava como uma lâmpada de mercúrio de iluminação pública. Aquelas lâmpadas de mercúrio de poste de iluminação de avenida, é aquilo que ela descreveu. Objeto luminoso. Eliane Belatti, ela descreve da seguinte forma: o voo foi muito bom. Por volta das 4 da manhã, eu estava tentando dormir, pois não consigo dormir em viagens, e pensei que as luzes do avião tivessem se acendido. Quando abri os olhos, enxerguei uma luz imensa do lado de fora, exatamente onde eu estava sentada, ou seja, sobre a asa esquerda. O clarão era realmente muito forte. O avião por dentro ficou inteiramente iluminado. Quando abri os olhos, pensei que as luzes do avião tivessem se acendido. Pouco depois, o comandante acordou os passageiros pelo rádio para comunicar o que estava acontecendo. Aqui então nós estamos vendo o casal, Belatti, o marido dela, e a Eliane Belatti, que foram testemunhas desse avistamento. Bento Lacerda César era um passageiro desse voo e é um coronel reformado do exército. E ele declarou aos jornais: era parecida com uma salsicha afunilada nas duas pontas. Ele viu, né? Será que Vênus tem o formato de salsicha afunilada? Lígia Auxiliadora Rodrigues era outra passageira, também sentada no lado esquerdo do avião, e ela era fotógrafa do estúdio Rush, em São Paulo. Na ocasião, ela portava uma máquina fotográfica Nikon FM50 com filme profissional e fez 6 fotografias do objeto. Segundo ela, o objeto teria 3/4 do tamanho da lua cheia, aparentando cor azulada. Então ela viu algo grande, né? Aqui nós estamos vendo as fotos que ela fez. Tá? Aqui você não consegue distinguir praticamente nada em função do movimento que ela fez na câmera na hora da fotografia. Aqui outra fotografia, esse elemento que a gente tem aqui na região central ao lado esquerdo é a ponta da asa. Existe um certo movimento ali que ela fez também, borrando um pouquinho a imagem. E aqui nesta outra fotografia nós temos a ponta da asa e acima nós temos um clarão. Olha o clarão desse objeto. Será que o planeta Vênus tem todo esse clarão? Emite toda essa luz? Uma luz fortíssima, como se está vendo ali? Meio difícil de acreditar, não é? Aqui mais uma fotografia. Essa fotografia ela está tremida, então não tem muita utilidade a análise, né? Mas eu considero esta outra fotografia o elemento mais interessante de todo esse registro. Você tem ali ao lado esquerdo o que seria o planeta Vênus. E você tem ao lado direito o que seria o objeto. Então perceba a proporção de tamanho diferente. Eu já vi gente alegando que isso ali era produzido por furinhos nas nuvens, que estavam permitindo que a luz do sol, que estava quase nascendo, passasse por entre essas nuvens. Eu achei isso um tanto descabida, essa afirmação, até porque eu já voei algumas vezes de madrugada com o nascer do sol e já vi com nuvens e sem nuvens. Quando o sol está para nascer, quando existem nuvens, o céu vai se clareando, ele vai gradativamente clareando e você vai vendo as nuvens, vai percebendo a sua posição, sua forma, né? Mesmo que o sol ainda não esteja visível.
E o que a gente tem ali é um ambiente totalmente escuro. Você não vê nuvem nessa fotografia, nem o resquício de nuvem. E aí curioso que daí, segundo essa desculpa, que aquilo ali seria uma nuvem, né, com furinhos, revelando a luz do Sol abaixo dela, e o planeta Vênus ao lado não foi tampado pela luz? Né? E esse planeta Vênus não deveria estar mais alto do que o Sol? Né? Então a gente vê explicações aí que levantam para derrubar o caso e fazem qualquer afirmação simples com o objetivo de encerrar a questão, mas você vê que não são assim tão fundamentadas, eles não param para perceber, analisar as coisas. Então, né, às vezes eu fico questionando o que passa na cabeça dos negacionistas, né? Às vezes eles vêm com alguns atentados à inteligência alheia que, francamente, viu? Maria Silva Marrocos é outra passageira e ela relatou assim: um ponto de luz muito forte que aumentava e diminuía de intensidade. Fiquei emocionadíssima. Algum de vocês que está vendo este programa e já viu o planeta Vênus ficou emocionado? Eu cansei de ver planeta Vênus de manhã, de noite, por telescópio. Não fiquei emocionado. Mas já vi naves e fiquei emocionado. Então aí a gente vê que não era um fenômeno atmosférico, não era o planeta Vênus, e sim um fenômeno ufológico sendo testemunhado ali. Outra passageira, identificada como Francimeire, relatou o seguinte: que o objeto era um círculo de luz fluorescente, um OVNI, sem dúvida. Outro passageiro, Rômulo Andrade Lima, ele conta que o formato do OVNI era ovalado, o centro mais luminoso e as bordas mais claras. Sandra Helena Vieira, outra passageira, ela declarou: fiquei surpresa e emocionada. Vi uma luz intensa que se aproximava e se afastava. Gostaria que eles entrassem em contato conosco. Aqui o relato do comandante Mário Pravato. Esse senhor que a gente vê nessa imagem, ele relatou o seguinte: ele era piloto lá no voo da Transbrasil que vinha logo atrás. Comecei a observar a luminosidade do objeto por volta das 3 horas e 40 minutos. E confirmo tudo que o comandante Brito da VASP relatou. Era uma coisa muito linda, uma luz muito forte que até hoje eu nunca tinha visto. Era muito potente, tinha forma arredondada bem maior do que um aparelho de TV a cores. O que chamou mais atenção foi o tipo de luz e a claridade que emitia. Olha, eu não posso afirmar categoricamente que se tratava de um disco voador, mas tenho certeza que não era Vênus como chegaram a noticiar. Vênus é um planeta que sempre é avistado a olho nu pelos pilotos. Emite uma luz mais fraca e seu tamanho da cabine de um jato pode ser comparado ao de uma bola de futebol de salão. O objeto que acompanhava o Boeing da VASP era do tamanho de uma TV a cores de 16 polegadas. Eu já vi Vênus várias vezes, mas nunca com esta claridade. Essas foram as palavras do piloto Mário Pravato, que, segundo alguns negacionistas, declarou não ter visto objeto algum. Além dos passageiros e pilotos nos 2 voos comerciais, houve uma testemunha em solo, na cidade do Rio de Janeiro, a senhora Virginia Drummond, uma psicóloga, que ao acordar de madrugada foi até a sala do seu apartamento e observou sobre as águas da Baía de Guanabara um objeto muito luminoso e colorido, com um tamanho aproximado da lua cheia. Um objeto bem grande, bem visível, bem luminoso. E ela ficou impressionada com o avistamento, foi acordar a filha e as duas passaram a observar aquele objeto, no mesmo horário de chegada do voo VASP 169. Agora, falando especificamente dos fenômenos que os negacionistas têm usado para tentar justificar a presença de Vênus no momento que ele não deveria ser visto. O primeiro fenômeno que eles citam é o Fata Morgana. É um fenômeno que faz esse tipo de efeito, onde os objetos estão acima da posição em que deveriam estar. Esse fenômeno, Fata Morgana, ele é um fenômeno óptico causado pela distorção de luz na atmosfera. Então você poderia ver, teoricamente, um objeto além do horizonte. Mas esse fenômeno ele ocorre com variação térmica. Tá? Tem que ter uma variação térmica para justificar a presença desse fenômeno. Tá?
E esse fenômeno ele não produz um efeito de lente, digamos, espelhando e aumentando esse corpo celeste. Outro fenômeno que eles usam, que é o efeito Nova Zembla, teria essa possibilidade de criar um efeito de lente. Porém, esse efeito Nova Zembla é difícil aceitar uma explicação dessa, pelo seguinte: Nova Zembla é uma ilha ao norte da Sibéria, é uma ilha que fica quase no Polo Norte, fica no Oceano Ártico, tá? Uma latitude muito alta, bem ao norte da Rússia. E o fenômeno Nova Zembla ele foi detectado nessa ilha. Tá? É um fenômeno polar, um fenômeno que ocorre nos polos. E ele causa uma miragem semelhante. Tá? Ele dá essa impressão, por exemplo, que o Sol está nascendo mais cedo do que deveria. Então, se esse efeito acontece com o Sol nascente, ele poderia, em tese, acontecer com o planeta Vênus nascente também. Porém, volto a repetir, é um fenômeno polar, tá? E o caso VASP aconteceu no meio do verão, numa região tropical, sobre o estado da Bahia. É difícil de aceitar, né? Mas enfim, estão forçando essa explicação, adotaram esse fenômeno, colocando na tentativa de derrubada do caso, só para explicar o avistamento da luz no horário em que Vênus estava abaixo do horizonte. E como a gente viu, não havia as condições atmosféricas ideais para a ocorrência desse fenômeno. Aqui então a gente está vendo algumas imagens feitas com esse fenômeno, o Nova Zembla. Tá? O Sol, na verdade, está abaixo do horizonte, mas eles estão vendo, na imagem se observa esse tipo de fenômeno. Tá? É como se o Sol estivesse nascendo, mas ele nem nasceu ainda. Tá? Na verdade, ele ocorre por um espelhamento na atmosfera. Então, são várias camadas atmosféricas com diferentes temperaturas e que tem essa habilidade de fazer a reflexão da luz do Sol. Mais ou menos como a gente observa aqui. Tá? Você seria o observador ali na parte superior do planeta. O Sol estaria abaixo do horizonte, longe dos seus olhos, mas o efeito, as camadas da atmosfera, fariam essa distorção óptica, dando a impressão que o Sol estava nascendo antes do horário. Agora vamos falar de alguns dados importantes aí que a gente tem que levar em conta na relação do caso VASP. O avistamento ele começou antes de Vênus nascer e continuou com a presença de Vênus. Tá? Então a gente está vendo aqui, nessa imagem que a gente já viu inclusive, você está vendo ali o começo do avistamento. Tá? Você vê, digamos assim, a posição do objeto e a posição de Vênus. Vênus, conforme vai passando os minutos, ele vai se elevando no céu. A partir do momento que ele nasce, ele vai se elevando. Tá? Se ocorresse um fenômeno Fata Morgana ou Nova Zembla, fazendo com que Vênus aparecesse, o que ia acontecer depois que Vênus nascesse? Né? Você teria o encerramento do fenômeno, e aí você iria ver o planeta Vênus nas suas condições normais, com aquele brilho normal, opaco, amarelado. Mas não, o que a gente tem é o relato dos passageiros e testemunhas e pilotos relatando que o objeto aparentemente se aproximou, então ficou mais intenso o fenômeno e ocorreu as trocas de cores e tudo. Como é que vai ser um fenômeno atmosférico se Vênus já estaria visível, não teria mais aquele efeito Fata Morgana, né? Colocando Vênus acima da posição, e durante todo o voo aquele objeto estava na altitude do avião, com a rotação da Terra, com a ascensão de Vênus, com a mudança das camadas térmicas, como eles alegam que existia. Todos esses detalhes faria distorção enorme na posição de Vênus. Uma hora estaria lá em cima, uma hora estaria ali embaixo, uma hora ia sumir. E outro detalhe, corpos celestes, quando estão próximos ao horizonte, eles tendem a ser menos perceptíveis. Porque quanto mais baixo no horizonte, mais camada atmosférica, mais camada de ar ele vai precisar atravessar para chegar aos teus olhos. E aí tem que enfrentar nebulosidade, poluição. Por isso que quando você olha para o céu à noite, se você olha para cima à meia-noite, as luzes estão intensas, as estrelas.
se você olha para o horizonte, elas estão mais apagadas, tá? E mesmo se você observar uma estrela descendo no horizonte, você vai ver que quando ele chega perto do horizonte, ele perde um pouco da tonalidade por causa dessa poluição, as partículas na atmosfera, a nebulosidade, diminui a quantidade de brilho que vem até seus olhos. Se fosse Vênus no horizonte, bem mais apagada do que estaria acima na altitude do avião. Uma série de detalhes ali que não foram contados pelos negacionistas quando eles tentaram usar isso para explicar o caso do voo da VASP. Então aí, informamos, apresentamos os detalhes, tá? E conforme a gente já falou, os pilotos observaram o planeta Vênus ao mesmo tempo em que observaram o objeto. Inclusive tem aquela foto lá para a gente usar a nosso favor, tá? Ela confirma a presença do objeto e o planeta Vênus ali logo ao lado. Além disso, tem a cor e tamanho. O tamanho do objeto era muito maior do que o planeta Vênus, conforme foi relatado. Os movimentos do objeto eram movimentos indo para frente ou para trás, ou para cima e para baixo. Ele não descia, por exemplo, ele ia para cima e voltava na mesma posição. Isso não é comentado pelos negacionistas, por exemplo, porque eles querem fazer parecer que o objeto era estático para forçar a teoria de que era Vênus. E como a gente viu, não é. Além das cores, né? Vênus é uma cor amareladinha e esse objeto foi visto na cor vermelha, verde, amarela, laranja, azul, tá? Então são várias cores. Você não tem nenhum planeta verde visível aqui do nosso planeta. A questão do posicionamento dos objetos também, eles fazem querer dizer que a posição relatada pelo comandante Brito e a posição real do planeta Vênus é apenas de 2 graus, para dizer que era a mesma coisa, ele estava confundindo. E não é, a variação era de 15 a 20 graus. Inclusive, quando eles passaram de Belo Horizonte, inclusive no momento em que o objeto foi captado, o objeto estava inicialmente à esquerda do planeta Vênus e ele passou para a direita do planeta Vênus. Como assim? Como vai ser uma estrela? Né? Como que eles podem afirmar que seja uma estrela se os dois objetos eram vistos e um deles passou para frente do outro, que foi até um pouquinho à frente da aeronave, sendo visto pelo painel frontal? Né? Houve variação significativa, então. Houve. Isso é confirmado nos depoimentos. E um detalhe muito interessante que não foi comentado nos meios negacionistas, não sei porquê, na verdade a gente sabe porquê. Vocês vão saber agora. O voo da Transbrasil, o comandante, os pilotos do voo da Transbrasil observavam o VASP à frente deles, 30 graus à esquerda, e observavam o objeto acompanhando a aeronave. Se fosse o planeta Vênus, dado o fato de que eles estavam indo para a mesma direção, mesma cidade, mesma rota entre BH e Rio de Janeiro, estavam no mesmo plano de voo, mesma aerovia. Se fosse o planeta Vênus, essa luz estaria à esquerda do Transbrasil. Mas eles falavam que o objeto estava acompanhando o voo da VASP. Contra fatos, não há argumentos. Sinto muito. Na verdade, não sinto não. É um prazer saber que esse caso continua sendo um OVNI legítimo, acompanhando o voo da VASP, voo 169. Tá? A triangulação do voo da Transbrasil só confirma isso. E aí você está vendo, né, a rota de voo do voo da VASP aqui embaixo, ali acima o voo da Transbrasil, o QD 177, que era o código do voo, indo de BH, sentido Barra do Piraí, e o objeto estava às 11 horas do voo do voo da Transbrasil, assim como o avião da VASP. E aí um detalhe interessante também é que o objeto não foi mais visto depois que o voo pousou no Rio de Janeiro. Logo depois as aeronaves decolaram para São Paulo e o objeto não foi mais visto, né? Na manobra de decolagem, as manobras para correção de rota, se fosse o planeta Vênus ele estaria visível, né? Na posição em que o objeto estava visível. Mas olharam na posição em que o objeto estaria e não havia nada lá. Tá? Então, não era um corpo celeste confundido com OVNI, coisa nenhuma. E não apenas isso, né? A gente viu a questão de aparência do objeto, cor, tamanho, deslocamento, a questão dos horários, triangulação com o voo da Transbrasil. Tem a questão do radar, né?
questão da forma do objeto. E tem tanto detalhe que vai contra essa explicação fajuta de que era o planeta Vênus, que essa explicação não se sustenta. Podem bater o pé, podem chorar, podem alegar que estão sendo perseguidos pelo meio ufológico, como eu ouvi falando. Podem falar que estão sendo duramente criticados. Mas fazer o quê? Vieram criticar na ufologia? Nós estamos apenas apresentando a contra-argumentação. E contra fatos, não há argumentos. O choro é livre, certo? Então assim, a gente encerra o nosso programa sobre o caso do voo VASP 169. Espero não voltar a falar sobre esse caso, tá? Porque esse caso só voltaremos a falar se ele for... Se alguém surgir com uma foto nova sobre o caso VASP, por exemplo, se surgir um caso semelhante ou uma comprovação inequívoca para um lado ou para outro. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos diante de um caso OVNI, um caso ufológico legítimo. Então é isso. Quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer a presença de todo o nosso público fiel, aqueles que estão chegando hoje no canal, e também para os negacionistas que certamente estarão vendo esse vídeo aí. Quero dizer que não é nada pessoal, né? Mas são fatos. Defendo fatos, abordo fatos e apresentei o caso como ele é, sem omitir detalhes. Certo? Se vocês gostaram, então curte aí, deixa um likezinho, deixa aquele comentário legal e compartilhe nas redes sociais, né? Vamos fazer essas informações percorrerem o mundo e atingir o maior número de pessoas, né? Pesquisa séria, honesta, de qualidade e que já está fazendo falta na ufologia brasileira e mundial. E se você quiser, se você gosta deste trabalho, né, une-se a gente, apoia nosso trabalho, né? Nós temos o link na descrição do vídeo, o link para o Apoia-se. Você pode fazer a sua contribuição para ajudar a gente a manter esse canal, manter o nosso portal firme na tarefa de pesquisa e divulgação do fenômeno UFO. E você pode ajudar também pelo Pix, também está na descrição. Nós e a ufologia brasileira só temos a agradecer toda essa ajuda. Quero convidar você também a fazer parte do nosso grupo no Telegram, um grupo bem legalzinho, onde a gente aborda questões ufológicas, debates sobre o tema, e é bem legal, são todos bem-vindos, tá? O link também está na descrição, certo? Então, deixo vocês novamente com aquele velho pensamento, né? Mantenha os pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Grande abraço para vocês, vejo vocês no próximo vídeo. Espero o finalzinho do vídeo, onde tem sugestões de vídeos bem legais aí para vocês. Grande abraço para vocês e tchau!